E aí, pessoal, vocês já precisaram fazer o resumo de uma tabela, uma grande base de dados e não sabiam como fazer? Bem, você já deve ter ouvido falar na função soma-c, que é o que você usa para fazer esses casos. Porém, quando tem mais de um critério, você precisa apelar para a função soma-cs, e eu vou te mostrar como que faz isso daí agora. Então, olha só, eu tenho aqui a área, metragem quadrada, de diferentes obras aqui separada pelo espaço. Então, eu tenho o sobrado A, o quarto 1. Eu sei que o acabamento do meu piso é laminado e tem uma área de 6 metros quadrados. E daí eu tenho aqui diferentes espaços e diferentes obras. Tem o sobrado B e tem a casa A. Se eu quisesse saber qual que é a área total de piso laminado que tem no sobrado A, bem, tem mais de um cômodo que tem piso laminado aqui. Só que também tem piso laminado em outros sobrados. Eu tenho que escolher os critérios. No soma-c eu não consigo fazer porque ele pede só um critério. Aqui na soma-c a gente vai utilizar dois critérios para somar. E é bem fácil, ó. Eu vou vir nessa célula aqui e vou chamar a função soma-cs. Então, igual soma-cs. Abrir ela vai pedir o primeiro o quê? O intervalo da soma. Então, o intervalo da soma que a gente quer somar as áreas, né? Então, a área total, o intervalo da minha soma está aqui. Vou selecionar, vou dar o Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar tudo e eu vou trancar. Aperta F4 para trancar o intervalo, ou seja, quando eu puxar isso daqui para baixo não vai mudar, vai ficar sempre aqui. Ponto e vírgula. Ele vai pedir o intervalo que estão os critérios, né? O critério 1. Então, o primeiro critério tem que ser o sobrado A. Onde que está o intervalo para o Excel analisar o critério? Está aqui, ó. Então, seleciono essa coluna aqui, dou Ctrl Shift setinha para baixo e tranco esse intervalo também, porque ele nunca vai mudar, é sempre esse intervalo. Ponto e vírgula, qual que é o primeiro critério? Bem, o primeiro critério está nessa célula aqui. Então, quando for igual a sobrado A, você soma. Mas não é só isso. Ponto e vírgula, intervalo do segundo critério. O segundo critério é o acabamento do piso, né? Então, vou selecionar aqui nessa coluna o intervalo, venho aqui, Ctrl Shift seta para baixo, tranco também esse intervalo e ponto e vírgula, onde que está o meu segundo critério? Nessa coluna aqui. Então, essa estrutura grande aqui do soma-c está falando o quê? Quando aqui for sobrado A e quando aqui for laminado, daí você soma. Vou fechar a função e dar o Enter. Ele me somou 16. Eu posso dar um duplo clique aqui e veja que ele chegou nos valores de área aqui também para todas as outras áreas de outras obras, né? Outros tipos de acabamento. Porque agora ele está variando, ó. Como eu tranquei os intervalos, isso não mudou. Porém, quando eu puxei para baixo, ó, os critérios mudam. Aqui ele está somando todo o sobrado A de madeira e assim por diante. Lá no final, se eu clico aqui, a gente tem a soma de todas as casas A porcelanato. Bem simples, né? E se eu quisesse fazer o total, bem, se eu quisesse fazer o total de todo o laminado, toda a madeira e todo o porcelanato que eu tenho em pisos, eu posso usar só o soma-c, porque é só um critério. Mas posso fazer também com o soma-cs. E daí é bem semelhante, ó. Eu vou dar igual aqui, soma-cs. Entrei na função, cadê meu intervalo de soma? O intervalo de soma é esse mesmo aqui. Ctrl Shift seta para baixo, tranquei meu intervalo, ponto e vírgula, intervalo dos critérios. Então, os critérios estão aqui, que é o acabamento. Seleciono isso daqui e tranco também. E ponto e vírgula, agora a gente só tem um critério. Eu seleciono a célula que está o meu critério, ou seja, laminado aqui, e fecho. Só tem um critério, dá para usar o soma-cs com só um critério? Dá sim. Dou Enter, veja que ele chegou em 32. Se eu puxar aqui para baixo, ele tem também o total dos outros tipos de materiais. Certo, pessoal? Então, bem fácil de usar essa funçãozinha, né? Gostou dessa dica de aprender a usar essa função? Então, segue a Scaleno aí nas redes sociais e conhece o nosso curso completo.